E eu vou convidar a Valceia, que vai estar nos trazendo a mensagem de hoje, usada pelo Espírito Santo. Não precisa de muita apresentação, né, Valceia? Tem gente que sabe mais da Valceia do que eu. Manhã já muito abençoada, com muitas mensagens, né, poderosas que já vieram aos nossos corações. Mas nós vamos continuar conversando mais um pouquinho e pensando sobre o motivo que nos reúne hoje, o motivo que temos de gratidão nesse culto, que é o Dia Internacional da Mulher, que acontece dia 8 de março. E hoje nós já estamos aqui fazendo essa importante referência, porque nós sabemos que as mulheres também sustentam a obra de Deus. É um grupo na nossa igreja muito ativo, que sustenta também a obra de Deus em oração e em ação. Estou meio ofegante, que eu estava ali cantando, empolgada. Eu vou me estabilizar aqui, que eu me empolgo mesmo, os irmãos sabem, né? Bom, irmãos, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre alguns simbolismos, né, e algumas questões que nós temos em relação às mulheres. E é claro que alguns homens também podem se identificar, mas vamos enfatizar um pouquinho mais o lado aí feminino da questão. Essa planta não está aqui por um acaso, né? Vocês estão vendo essa plantinha aqui. Eu não sei se alguém conhece essa planta só de olhar. Alguém aí conhece? Quer levantar a mão para eu saber? Não? Essa planta, o nome dela é essa, é mãe de milhares. Eu chamo de mãe de mil, eu chamava de mãe de mil, desculpa, mãe de milhares. Alguns chamam de aranto, tem outros nomes essa planta. Alguém conhecia essa planta? Mãe de milhares? A Larissa vai me ajudar? Eu trouxe a planta para a gente olhar um pouquinho enquanto eu falo. Claro que ela já está ali no slide. Ela vai passar aí me ajudando, mostrando um pouquinho a planta, minha assistente aí hoje. Devagarzinho, Lara, senão as pessoas vão perceber. Observem a ponta da folha das plantas, né? As bordas dessa planta. É uma planta interessante porque ela vai dando brotos na sua ponta, e esses brotos eles caem e formam uma nova planta. Então, se alguém ali, a Larissa, está andando com a planta, for observando, ela tem alguns brotinhos. Essa planta ela não está com muitos brotos nas folhas, está começando a criar outros brotos. Mas na própria terra já tem várias outras plantinhas, né, mãe de milhares, nascendo ali. Então, essa planta ela vai trazer para nós algumas lições que nós vamos pensar. Esqueci meu bloquinho ali, gente, a emoção foi grande. Mas, então, ela vai nos trazer algumas lições para nós pensarmos um pouco sobre um bloquinho que tem, não? Então, está na bolsa marrom, na vida da gente. Então, está ali a planta, pode deixar aí, por favor, Nicolas, nesse slide mesmo, por enquanto. Obrigada, Larissa. Larissa me ajudou aqui. Isso. Ah, nesse lado ali não passou, Larissa. As pessoas querem ver de perto. Para quem diz assim, ai, gente, não tenho jeito para planta, não cuido de planta, eu moro em apartamento, tem sombra. Essa planta aí, gente, dá em qualquer lugar. Vocês podem levar até uma mudinha hoje, se quiserem, porque lá em casa está assim, milhares, né? Então, assim, dá em qualquer lugar, dá na sombra, ela resiste ao sol, é uma suculenta, então não precisa de muita água. E ela tem algumas características que nós vamos conversar sobre ela aqui. Então, olhem bem ali na mão da Larissa, quem quiser também manipular, não tem problema, que ela não se ressente, não. A planta, né? Não a Larissa. Bom, então, essa planta, eu fiz algumas pesquisas sobre essa planta. Ela tem um efeito ornamental, que é bastante utilizado em muitos locais. Ela ornamenta bem. Essa planta ela pode alcançar até 1 metro de altura. Mas ela também pode permanecer pequena, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas ela é utilizada em lugares para ornamentar. Ela tem um valor medicinal muito importante, isso eu não conhecia dessa planta, e aí eu fui investigar, vi que já existem cápsulas
dessa planta, né, aranto, né, mãe de milhares, tem vários outros nomes dela, mas eu vou me reter a esses 2 nomes. Ela tem um valor, né, propriedades medicinais bastante interessantes, ajudando no alívio de várias questões. Tem que ter cuidado, claro, tudo com indicação médica, porque, né, de repente alguém pega, opa, valor medicinal, vou usar em casa, cuidado, porque ela também pode ser tóxica se usada em muita quantidade. Então, vamos lá sempre, né, no equilíbrio. Esses brotos que vão dando nas pontas é bastante interessante, porque a primeira mãe de milhares que eu ganhei foi da Vivian, ela me trouxe do trabalho. Eu acho que, não sei se ela se lembra, mas ela falou, você está dando demais lá no trabalho, não quer umazinha, não? Toma aqui, fica aí. E eu realmente coloquei lá na minha... Eu tenho um canteirinho bem pequenininho, assim, na minha varanda da frente de casa. E aí, realmente, gente, onde ela cai, ela dá. E é interessante porque ela estava num vaso, já começou a dar em outros vasos, e no canteiro, no chão. Então, ela, talvez com o vento, com o passarinho que venha e replante esses brotinhos, ela vá se multiplicando. Ela também é interessante nessa planta que ela tem um porte que é facilmente controlado. Ou seja, se você mantém ela num vaso pequeno, eu realmente tenho um vaso pequenininho ali, ela fica ali, bonitinha. Se você tem um vaso grande, ela cresce. Se você coloca ela na terra, né, diretamente na terra, aí é que ela vai se desenvolver ainda mais. Essa planta ela não tolera muito encharcamento, então ela precisa ser regada com carinho, né, com moderação. Ela aguenta muito tempo também sem ser regada, porque ela é uma planta que é adaptável a climas mais desérticos, vamos dizer assim, mas também ela não suporta um frio intenso, nem uma geada. E ela, já, como eu falei, tem poder medicinal, e alguns dizem até que ela tem poder de cura. Bom, pensando nessa planta, né, na mãe de milhares, eu fiquei pensando, claro, na mulher. A mulher, mãe de milhares, já sugere mãe, né? A ideia de mãe. Eu pensei, gente, não é dia das mães, e não é mesmo, não é para ser. Porque as mulheres não precisam ser mãe para ser mãe. Entenderam? Não precisam ser mães biológicas para serem mães. Mães no sentido de gerar vida, mães no sentido de acolher, mães no sentido de assumir responsabilidade pelo outro ou sobre o outro. Então, nós mulheres temos essa capacidade, um pouquinho do que Sheila já falou, e essa questão que é muito ligada ao perfil da mulher, ao perfil feminino, de acolher, de ser esse pássaro que Deus é muito mais do que nós, mas de botar os outros sob as nossas asas. E a planta, né, essa planta, para mim, reflete muito do perfil do que é ser a mulher, do que é ser mulher. Ela cresce em si, ela dá seus frutos, ela dá os brotos, só que tem uma questão que eu acho que é importante, que essa planta pode nos ensinar. A mãe de milhares, ela cresce, ela dá seus brotos, mas ela não segura os brotos consigo. Ela deixa os brotos caírem a seu tempo. E dali ela vai frutificando mais, vai dando outras vidas, gerando outras vidas. O que acontece com nós mulheres? Muitas vezes nós queremos reter os brotos. É aí que a gente vai entrar numa conversa importante. A gente é tão mulher, tão protetora, a gente quer tanto que tudo dê certo, que a gente quer manter o controle, muitas vezes. A gente quer se sentir suficiente para que a coisa dê certo, e a gente quer reter os brotos. Que brotos são esses? Cada mulher pode imaginar quais são os seus brotos que estão aí grudadinhos em você, os brotos que você está produzindo e que, de repente, você está querendo reter. Se a gente retém esses brotos, primeiro, se a gente fosse pensar na planta, em primeiro lugar, ela poderia ficar com as folhas muito pesadas e ela começar a pender demais. A tendência de uma planta que fica muito pesada e tende para um lado, se não for isso da sua própria natureza, né, da sua própria conjectura física, biológica, ela vai se romper, ela vai quebrar. Ela não aguenta o peso, ela quebra. E dali ela vai perdendo vida. E ela, sim, pode vir até a morte. Se a natureza da planta é liberar esses brotos, ela precisa liberar, para que ela possa continuar produzindo mais, para que ela possa continuar viva,
para que ela possa continuar crescendo, né, e continuar vigorosa, com aparência bela, continuar realmente cumprindo a missão para a qual ela veio cumprir. A questão é que nós, mulheres, temos características específicas que nos levam a sentir muita responsabilidade. Eu não estou dizendo que os homens não sintam. Claro que sentem, os homens sabem, mulher, né, esse papel de mulher aí está meio muito tendencioso. Eles sentem, claro. Mas nós, mulheres, aí eu falo porque sou uma mulher também, nós temos vamos assumindo muitas responsabilidades, que é mais do que a nossa função, é mais do que assumir uma função, é assumir um peso de realizar. É mais do que você ser responsável por uma criança, por um trabalho, pela louça que está lá suja há um tempinho, é mais do que isso, é o compromisso, a obrigação de ver aquilo concluído, de ver aquilo realizado, e mais do que isso, de ver aquilo resolvido, principalmente quando não depende somente de nós. Eu acho que é a parte mais dolorosa da mulher. Ver algo que precisa ser resolvido, que pode ser com algum familiar, alguma situação de trabalho, algo que você precisava, mas você não depende de você para resolver, e você não consegue ver resolvido, isso começa a pesar pesar na sua consciência, no seu psiquismo mesmo, na sua estrutura psicológica. E essa sensação começa a levar a adoecimentos. A gente começa a ficar muito pesada. O nosso galho, né, a nossa folha começa a pender demais. E a gente começa a não sentir a vida circular na gente como deveria. Alguns falam de força vital, né? Tem outros termos, mas essa força, né, de vida, ela começa a ficar fraquinha, fraquinha, fraquinha. E aí a gente começa a apresentar alguns sintomas que não são muito bons. Né? Algumas mulheres começam a apresentar, por exemplo, eu vou dizer sintomas mesmo, né? Suor nas mãos, abre e fecha aspas, do nada, sudorese nas mãos e nos pés, algumas mulheres sentem mais isso. Outras começam a ficar trêmulas, do nada. Outras começam a ter palpitação, do nada. E aí esses sintomas reunidos nos levam a uma impressão de que nós estamos tendo um problema de um ataque que é físico, biológico. E essa interpretação de que nós estamos vivendo isso nos leva a ter mais sudorese, mais palpitação, e daqui a pouco nós estamos num pico de ansiedade enorme, achando que estamos tendo um infarto, por exemplo, que na verdade não está acontecendo. Não fisicamente, mas na nossa cabeça está. Então, muitas vezes, essas sensações são porque nós não estamos deixando cair nossos brotos. Está pesado demais. Tem algo que está muito fixado na gente ali, que a gente não consegue liberar, que a gente não consegue dizer, vai se resolver, vai dar certo. Não, a gente vai pegando para si. O que eu posso fazer para resolver? Por que não se resolve? Como é que vai acontecer? O que eu faço? Será que eu estou sendo suficiente? Eu sou capaz? Eu posso? Eu consigo? E aí você está amarrando os seus brotinhos. E aí você vai ficando pesada. A tendência é que sua folha se rompa. E a gente, pensando nisso fisicamente, às vezes a gente realmente cai de cama, porque a gente não tem ânimo. E isso não é nenhum pecado, nenhum problema, mas é uma consequência, talvez, de ferramentas que nós não utilizamos para que isso não aconteça. Ferramenta que nós deixamos de utilizar para deixar que os brotos caiam. E aí, galera, vivam por si. Essa é a maior dificuldade, né? Eu não vou controlar mais o crescimento do broto. Ele caiu, ele foi, e ele vai dar conta de si. Deus vai cuidar desse broto. Se a gente for pensar na planta, quem cuida, né? Nos lugares onde não tem quem regue, a natureza está lá, vai na floresta para a gente ver. É Deus que está ali cuidando, é Deus que está sustentando, colocando a própria natureza num ciclo de retroalimentação em que ela mesma se sustenta, nosso ecossistema. Muitas vezes isso não acontece por causa da nossa intervenção errada, a intervenção humana. Então, pensando nessa característica da mãe de milhares, trazendo as lições que elas podem ter sobre a nossa vida, nós também, como mulheres, precisamos enxergar uma mudança social que foi ocorrendo com o tempo
no papel mesmo da mulher. Nós sabemos, e nós já falamos isso bastante, recentemente tivemos uma discussão sobre feminismo com os jovens, e foi uma discussão bem legal, mas uma das coisas que foi falada foi isso, a mudança do papel da mulher na sociedade com o tempo. As mulheres, inicialmente, num tempo não tão distante, elas eram muito designadas para estar na sua casa, cuidando, provendo a sua família, seus filhos, enquanto os maridos saíam para trabalhar. A mudança do papel da sociedade e algumas necessidades também que levaram a essa mudança do papel da mulher, colocaram a mulher na rua para o trabalho. Não que a mulher já não trabalhasse antes. Muitas lavavam roupa para fora. Muitos não reconhecem que isso era trabalho, né? Mas era um trabalho. Elas tinham suas atividades dentro da própria casa, do próprio espaço doméstico. Mas, com o tempo, as mulheres também saíram para as empresas, saíram para as fábricas, saíram para diversos lugares de trabalho. E isso também modificou e trouxe mais brotinhos para a vida da mulher. Esses brotinhos, muitas vezes, se acumulam de uma forma que fica difícil o equilíbrio dessas funções. Eu sou boa esposa? Eu sou boa filha? Eu sou boa cunhada? Eu sou boa irmã? Eu sou boa mãe? E eu sou uma boa profissional? São muitos pesos que nos vêm, são muitas funções que nos cobram, e se nós não entendermos, né, que essas funções, elas são brotos, são, vamos dizer assim, dádivas de Deus para nós, que precisam multiplicar e não nos dividir, nós realmente sucumbimos a problemas emocionais graves, que podem se agravar, né? Alguns ficam mais leves e passam, outros podem se agravar e passarem a ser limitadores das nossas funções sociais, nossas funções vitais, e algumas doenças até se somatizam, né? Então, a gente tem que se cuidar realmente. Quando a gente fala de somatização, é quando uma questão psíquica ela aparece como uma manifestação corporal, no corpo, no físico. Então, algumas, aí vai depender da vulnerabilidade, algumas desenvolvem uma alergia na pele e não sabe qual é o fundamento daquela alergia. Pode ter um fundo de complexidade de tensão emocional, psicológica. E outras aí, aftas, apareceram, eu boto sempre entre aspas, do nada, investiga, está recorrente, tem algo que pode estar em desequilíbrio. Talvez a folha esteja muito pesada, e aí você precisa saber quais são os brotos que você precisa liberar. Ou reconhecer que você precisa liberar os brotos, né? Dessa borda aí da sua folha, da sua vida. Então, a Mãe de Milhares, eu olho, eu fico encantada como ela, né? Quando eu vou lá no jardim, que eu vejo aquele monte, às vezes eu tenho até que tirar alguns, gente, porque dá muito mesmo. Mas assim, como ela tem esse poder multiplicador e poder de gerar vida. Isso para mim é impressionante nessa planta. E o fato de os brotinhos irem caindo ainda pequenos me encantam, sobremodo assim, de pensar que eles gerarão outras vidas, outras árvores, e dá uma ideia de multiplicação que é importante para a gente pensar, se pensar enquanto mulher. Então, nós precisamos estar atentas a isso. Muitas vezes, a gente precisa, sim, de um apoio profissional. E isso não é vergonha para ninguém, isso não é problema. Na verdade, isso muitas vezes é a solução. A gente precisa procurar um apoio profissional, de um psicólogo, ir ao médico para verificar direitinho como estão nossos hormônios, nosso sangue. Às vezes é uma falta de ferro, às vezes é uma falta de vitamina que te deixa num estado psicológico, né, de tensão complicado. Às vezes, a própria falta dessa substância já pode ter sido causada por um estresse muito grande que você sofreu por uma situação traumática, né? Muitas vezes, alguma situação traumática nos provoca um abalo, né? A gente sai do eixo. A gente precisa de um tempo para se recuperar. A situação traumática ela também pode ser uma causa da gente não conseguir liberar os brotos, né? Mas, muitas vezes, não é só uma situação traumática pontual, é algo que você vem acumulando há muito tempo e que você não identificou, ou que você identificou, mas, mesmo assim, você quer manter. Você quer, não, porque isso aqui eu tenho, eu não abro mão. E aí a gente acaba se complicando bastante. Então, irmãs, mulheres, somos fortes, mas temos limites. E tudo bem.
ainda bem que temos limites, porque nós temos quem nos garanta. Essa é uma questão importante. Uma questão que eu vou fazer só um pequeno aporte assim, de feministas muito radicais, principalmente que não têm temor a Deus, claro, especialmente as radicais normalmente, né, não entendem muito esse equilíbrio. Elas brigam por uma bandeira de que as mulheres são autossuficientes e elas se garantem. Gente, nenhum ser humano se garante. Nós, mulheres, não nos garantimos por inteiro, porque nós dependemos de alguém. Dependemos de alguém. E eu imagino que vocês já saibam de quem eu estou falando, mas eu não vou falar agora porque eu sei, eu vou chegar lá. Mas todas nós somos dependentes de alguém. Alguém que é supremo, mas também, de certa forma, somos relacionalmente... Gente, são os fogos da torcida que está passando aqui na frente, tá? Teve gente que deu pulo na cadeira aí, soltaram aqui em frente agora. Vamos lá, o pessoal está empolgado. Não tem mulheres ali no meio. Não tem mulheres soltando bomba. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Para quem está em casa, são torcedores do jogo que vai ter aqui, que estão passando na frente da igreja. Mas vamos prosseguindo. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos também que temos relações de dependência emocional que são horizontais. Relações de dependência com amigos, familiares. E isso é bom, é necessário. Lá em Gênesis, Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. E aí criou Eva para Adão. Mas eu entendo quando Deus falou que não é bom que o homem esteja só, que ali ele estava falando de Adão, um homem do sexo masculino, ele também estava falando do ser humano. Não é bom que o ser humano esteja só. Então, nós realmente também dependemos dessas relações, que elas sejam saudáveis para a gente ficar de boa, né? Ficar bem. Bom, então eu vou passar, pode passar, Nicolas, por favor. Não sei se está dando para enxergar bem ali, mas há algumas frases populares que contêm sabedorias profundas e que podem nos ajudar a pensar um pouquinho como soltar esses brotinhos. São frases que eu gostei muito e vou explicar por quê, vou falar por quê. Estão vendo ali que na mão da pessoa é um brotinho da mãe de milhares, né? Pode passar o próximo. Gosto muito disso aqui. Achei na capa de um caderno, comprei para mim e para minhas amigas do trabalho, que é, vai com calma, mas vai com alma. Essa frase, ela nos ensina algumas coisas muito importantes. É uma frase dialética. O que é a dialética? É quando você está em duas situações que parecem opostas, mas que, na verdade, elas precisam estar em contraste para você dialogar e compreender para além daquela oposição aparente ali no início. É um pouquinho do que Sheilinha também falou aqui no louvor, né? Quando a gente está no vale, parece que é o pior momento, mas ali a gente encontra descanso. Vai com calma. Muita gente fala assim, vai com calma. Mas a gente precisa ir com alma. Ir com calma é quando você vai tranquilo, você vai devagar, você vai com cuidado. Ir com alma é ir com tudo. Mergulha, vai lá. O que essa frase pode trazer para a gente? A gente precisa ir com alma nas coisas. A gente precisa estar por inteiro nelas. Mas a gente precisa ir com cautela, com cuidado, se conhecendo nossos limites. Falta na gente, mulher, e nos homens também, aí não tem como não dizer que isso é do ser humano, muitas vezes se reconhecer, ter um processo de autoconhecimento quando você começa a identificar sinais. Então, se você dá um passo e você começa a sentir... Aí eu vou dar o exemplo do que eu estava dando antes. Uma sudorese na sua mão, você já reconhece que seu corpo está te dando um sinal. É hora de você parar e elaborar o que está acontecendo com você para você conseguir seguir adiante. Então, algumas vezes, a gente precisa parar mesmo, ou até dar um passo atrás, para depois poder avançar 2. Porque se persistirmos avançando, nos machucaremos a ponto de não conseguirmos ir adiante. Então, vai com calma, mas vai com alma. Parece que não combina, mas precisa combinar para que a gente consiga prosseguir com interesse na vida. Ou seja, novamente, trazendo a nossa analogia aqui da planta,
a gente vê que ela vai se reproduzindo, e ela vai com alma, porque ela produz brotos incessantemente. Mas ela vai dentro dos seus limites, ela vai acontecendo e vai se reproduzindo dentro dos seus limites. Quando eu falei lá que ela é uma planta totalmente adaptável ao espaço onde é colocada, então ela vai se reproduzir dentro do espaço que ela tem. Ela não se reproduz para além do espaço, porque senão ela sabe que vai morrer, ela não dá conta de ficar ali naquele vaso. Então, essa é uma planta que se adapta. Tem plantas que não, né? Começam a crescer, você não muda de vaso, ela morre. Mas essa não, é uma planta que ela vai se adaptando ao espaço. Então, é essa sabedoria que a gente precisa ter. E, aproveitando a questão aqui da adaptação, é um reconhecimento também nosso, do nosso autoconhecimento, de quando o vaso está muito pequeno ou está muito grande. Às vezes, eu preciso mudar de vaso. Eu preciso mudar o espaço que eu estou. Gente, eu sei que preciso ampliar. Então, gente, amplia, arrisca, vai com calma e vai com alma. Vai. Deus mandou, orou, tem aprovação? Vai. Sentiu a aprovação de Deus? Vai. Eu estou com medo, eu acho que não vai dar certo, mas Deus mandou, Ele vai dar as condições. Não importa de onde venham. Às vezes a gente não imagina, nem espera, e Deus surpreende. Deus falou que sim, vai. Vai com calma e vai com alma. Procura seu espaço. Está grande demais? Gente, não estou dando conta. Diminui. Diminui o seu vaso, diminui o seu espaço. Ali você vai. Eu tenho um vaso pequenininho lá em casa. Eu ia trazê-lo, mas estava sem brotinhos. É lindo, gente. Ele é pequenininho, mas está cheio, cheio, cheio de mães de milhares. É fofo, assim, demais. Lindo. Aqui elas já estão maiores. Ou seja, ele não perde a sua beleza, não perde a sua função por estar num espaço menor. Entendem? Então, às vezes, a gente precisa retroceder, às vezes, a gente precisa ampliar. Se autoconheçam, orem, conversem com Deus, mulheres, porque Deus tem o lugar certo para você e o lugar onde você precisa estar. Vai com calma, mas vai com alma. Essa é uma frase que eu gosto muito. A segunda, gente, estou tentando exercitar isso aqui na minha vida. Feito é melhor que perfeito. Então, né? Nós, mulheres, temos muitas de nós, eu acho que a grande maioria de nós, tem o valor do detalhismo. Somos detalhistas. E muitas de nós, perfeccionistas. O que acontece com o perfeccionismo? Ele é bom porque a gente faz o melhor que a gente pode. Só que, muitas vezes, ele adia alguns prazos nossos que não deveriam ser adiados tanto quanto foram. E, muitas vezes, por buscarmos a perfeição, não conseguimos realizar. E aí o tempo passa. E aí você não consegue. E aí você, poxa vida, o brotinho não caiu na hora certa na planta, passou, caiu no asfalto. No asfalto é mais difícil, né, gente? Estou imaginando aqui um brotinho numa janela, sei lá, caiu, não caiu no lugar certo. Passou do tempo, passou da hora. Então, muitas vezes, o feito é melhor do que o perfeito, porque o feito acontece. E, às vezes, o perfeito não vai acontecer. Ele vai ficar numa idealização. E aí a gente fica numa autocobrança para que seja perfeito, isso nos tortura. Eu sei que eu estou falando, porque, assim, eu tenho minhas limitações, as minhas amigas, minha irmã me zoa muito, porque eu não sou uma pessoa muito organizada, né? E eu gosto de viver as aventuras de montanha-russa, não aventura de carrossel e nem de roda gigante, montanha-russa. Então, muitas vezes, eu preciso de um movimento maior para fazer as coisas acontecerem. Só que, mesmo nesse movimento maior, eu me pego no detalhe, não, isso tem que estar aqui, isso tem que estar aqui, isso tem que estar aqui, e aí o tempo passa, eu não consigo concluir. E o que acontece? Eu me cobro, eu sei que quem é perfeccionista talvez se identifique. É doloroso esse processo, é doído, porque você fica ali querendo, e você está cansado, você quer parar, mas você não consegue parar. Porque a gente tem mania de perfeição e a gente não vê que feito, gente, está feito, está pronto, são detalhes. Vai. Você vai ter parceiros para te ajudar a aperfeiçoar. Muitas vezes a gente não consegue isso. Eu já perdi oportunidades por conta de perfeccionismo. Depois a gente fala assim, foi Deus que... né? Eu sei que Deus estava no controle, sabe, gente? Mas eu sei que eu tive minha responsabilidade. Porque, para aquele momento da minha vida, era um momento muito importante, muito importante. Eu perdi uma oportunidade que, claro, chorei horrores, eu me culpei, eu fiquei buscando o Senhor. Por quê? Porque era uma oportunidade
que estava assim na porta, e eu vi que Deus, ele durante o processo, foi me dando condições, foi me dando. E na hora que eu tinha que finalizar, eu fiquei no perfeccionismo e não cheguei por um segundo a tempo de concluir o que eu precisava. E aquilo me doeu. Como Deus é perfeito e Ele está no controle, eu sei que Ele transformou em bênção e hoje eu vejo. Talvez Ele realmente não quisesse que eu estivesse lá. Mas não precisava ser porque eu fui perfeccionista. Se fosse para eu não estar, poderia ser por outros caminhos, entendeu? O que eu estou querendo dizer para vocês é que, às vezes, a gente quer justificar a ação de Deus por uma coisa que nós deixamos de fazer, ou nós fizemos. Mas a gente reconhece que Deus é tão perfeito que Ele transforma nossas imperfeições para que o plano dele seja cumprido. E aí, por isso que a gente consegue descansar. Senão, coitado de nós, né? A terceira frase... Gente, essa frase eu achei engraçada, mas eu acho que ela tem uma sabedoria boa ali, né? Respira, inspira, não pira. Eu gosto muito desse trocadilho aí, dos pira aí, porque realmente tem momentos que a gente não para respirar. Eu lembro quando eu era criança, eu ia para a escola, que minha melhor amiga faltava, era uma fase, e eu ficava sozinha, gente, eu chorava, não tem mais ninguém para ficar comigo, 40 crianças na sala, mas não tinha mais ninguém, eu chorava. Aí a professora vinha com um copinho d'água, respira, respira fundo, e aquilo realmente ajudava a me acalmar. Depois eu chorava mais um pouquinho, claro, mas saía da crise, né? Quando a gente respira, biologicamente falando, o nosso cérebro ele é ativado. Você consegue permitir também um tempo para você pensar. Então, essa frase, ela pode parecer uma brincadeira, né, um trocadilho só mesmo de palavras, mas ela tem uma sabedoria que pode ser bastante profunda. Respira, inspira, para não pirar, gente, para não enlouquecer mesmo, para não ficar atropelando as coisas na sua vida. Né? E as mulheres, como fazem muitas coisas ao mesmo tempo, e como querem fazer tudo muito bem feito, muitas vezes, se ela não respirar, não inspirar, ela pira. E aí, a piração, né, cada uma vai de um jeito. Ou é discutindo do nada com alguém, ou é chorando todo tempo, ou é rindo demais. Enfim, a gente fica desequilibrado, as coisas ficam desajustadas, e a gente precisa entender que tem hora que precisa respirar. Tem hora que precisa inspirar. Tem hora que precisa fazer isso para não... O Ronaldo está ali assim para mim, ó. Estou brincando com você, amor. Ele se mexeu, ele está assim. Pois é, filha, respira. Então, tem horas que eu tenho que me policiar também com essas coisas, né? Agora, pode passar? A gente tem também um dito fundamental aí. Pode passar, Nicolas. A gente tem um dito fundamental aí que está lá em Mateus. Está escrito ali, é um dito fundamental que nos faz esperançar. Vou aproveitar que o pastor Felipe usou esse verbo, né? Esperançar, lá de Paulo Freire, também estudo bastante sobre isso, que nos faz esperançar, que é não só ter esperança, mas é também causar esperança nos outros, né? E viver em plenitude. Pode passar. Quem quiser abrir, pode abrir na sua própria Bíblia, mas o texto está ali. Um texto bastante conhecido. Ih, ficou pequenininho, né? Mateus 11, de 28 a 30. Ficou pequenininho, não sei se vai dar para vocês lerem aí. Vamos lá, gente? Vocês podem ler? Vamos ler juntos? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse isso foi? Quem? Todo mundo com medo de ser Paulo, né, Pedro? Não, foi Jesus, gente. Jesus disse isso. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todo mundo que está com muito brotinho agarrado. Deixa o brotinho, libera o brotinho. Quando a gente está andando, né, num lugar... Essa semana saí com a Gleice para resolver umas coisas. E, cara, que bolsas pesadas nós carregamos, né, Gleice? Quando a gente, às vezes, falava, me dá, amiga, me dá aqui para eu te ajudar a aliviar. E toma o meu. Me dava um levinho, ou a gente fazia isso, trocava. Pega o leve e dá o pesado. E você vai feliz com o leve.
Jesus faz isso. Ele está falando ali, ó, tomem o meu jugo sobre vocês, porque o meu é leve. Ele está dizendo assim, me dá esse peso. Você não tem que carregar esse peso. Eu carrego para você. Toma o meu, que o meu é leve. Ele está trocando de bolsa com a gente, mas a gente não quer dar a bolsa para Jesus. A gente fala assim, não, Senhor, tu já sofreste na cruz por mim, deixa a bolsa comigo, tu já sofreste por mim, não. Alguns fazem assim, né? Conscientemente. Estou brincando aqui, é um exagero. Mas Jesus quer pegar. Jesus fala assim, lança os brotos, deixa os brotos caírem, que eles vão frutificar. Eu vou cuidar. E a gente, não, é minha responsabilidade. Tu me destes essa responsabilidade, eu tenho que cumprir até o fim. Ele disse, teu papel já foi feito. Libera. Toma o meu jugo, pega o seu. Eu pego o seu, porque o meu é leve. Ele fala isso para a gente, e a gente conhece esse versículo de cor e salteado, e não pratica muitas vezes esse versículo. Não pratica essa palavra. Libera o fardo, troca com Jesus, ele é confiável, ele é plenamente confiável. É dele que eu estava falando quando eu disse que a mulher depende de alguém, de um ser supremo que é Deus. Todas nós dependemos, porque não somos autossuficientes a ponto de não dependermos de Deus. Quando a gente consegue entender a plenitude do que é essa palavra, que vai muito além de toda a sabedoria que estão nas outras frases que eu apresentei, elas dão contribuições para a gente, mas essa palavra ela não dá só contribuição, ela dá a solução. Libera. Troca com Jesus, ele não está dizendo, se quiser, ele está dizendo, venha, troca que eu carrego para você. E a gente muitas vezes fica com o fardo pesado, porque a gente não identificou o que é entregar, sabe? A gente sabe que tem, mas não identificou exatamente o que é isso. E deixar acontecer, porque a gente quer manter controle. E aí, gente, o controle dói, o controle pesa, e a gente não consegue fazer isso aqui, que a Mãe de Milhares nos ensina a fazer. O que eu queria que a gente pensasse, guardasse hoje, mulheres maravilhosas, que eu amo, né, de paixão, vou me emocionar já. Amo vocês de paixão. Cada rostinho que eu olho aqui me ensina muito. Desde a mais pequenininha, né, da menorzinha até a maior. Eu olho o rosto das mulheres aqui e eu vejo em cada mulher uma lição para a minha vida. E é muito bom poder viver isso. É muito bom ver que vocês são mulheres que são mães de milhares como essa planta que rega, que dá vida, que transforma vida em vida. É muito bom estar aqui nessa comunidade com vocês. Vamos dividir o peso, vamos entregar o peso, vamos trocar o fardo com Jesus, mas vamos também trocar entre nós. Nós somos mulheres separadas que têm missão, nós temos testemunho para dar, nós podemos ter toda a força possível e suficiente no nosso Deus. Então, que nós sejamos mulheres fortes, sabendo que somos fracas, mas fortes em Jesus, fortes naquele que pega o fardo por nós, que troca o fardo conosco. Eu gostaria de terminar com uma canção, que é um homem que está cantando, mas é uma canção tão bonita que eu realmente procurei uma outra que eu também gosto muito, mas achei essa mais... Obrigada, irmão. Achei essa mais atual, um pouquinho mais propícia para o momento, e eu queria que a gente encerrasse com ela, né? Eles vão colocar ali. É uma música até, de certa forma, recente. O nome dela não é Troco, é Troco. O título da música é Troco, do Paulo César Baruch. Alguém talvez já conheça. Então, vamos ouvir a mensagem que tem nessa música, vamos também pensar em como nós podemos nos fortalecer psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, para cumprir em plenitude a vida que Deus deu para nós, a vida que Jesus garantiu para nós, dando a salvação. Amém?